A série começa com uma breve introdução de como surgiram os monstros conhecidos como jogadores e como eles conseguiram se fundir com a sociedade. Kansaki, um homem trabalhando em um laboratório subterrâneo, tira um bebê dormindo em uma cápsula, enquanto um velho chamado Mitsugai tenta detê-lo, mas tudo em vão. 10 anos mais tarde, um homem e uma mulher estão andando pelas ruas. A mulher diz ao homem que tem medo do assassino em série, então ela quer ir para casa. O homem, entretanto, não vê a gravidade da situação e continua dizendo que seria legal se eles testemunhassem um assassinato em série. Sem que eles saibam, o referido assassino em série passa e mata o homem sem que ninguém perceba, deixar a mulher gritando de terror. Os investigadores chegam e um deles se pergunta como isso poderia acontecer em plena luz do dia, enquanto alguns homens misteriosos passam em um carro preto. Um homem velho sentado naquele carro preto diz que tem que encontrar uma criança, mas um deles se pergunta se ele está vivo ou não. O homem sorri e diz que ele é um diabo imortal. A cena muda para o bebê adulto chamado Jin, que está prestes a partir, mas seu avô, Kansaki, o detém, dizendo que ele esqueceu algo e lhe dá sua cela. Ele encontra uma mulher chamada Kimi e dá problemas e a salva batendo nos bandidos atacantes por 10.000 ienes. Seu filho e amigo Kuga e Kano aparecem, e o Kuga o arrasta, dizendo que a justiça nem sequer se afasta. Jin mostra a marca em sua mão chamada Angel's Ring, mas diz a eles para manterem seu segredo. Enquanto isso, um homem misterioso chamado Seiji faz um acordo com o mesmo jogador que matou o homem antes. Jin corre para Kimi novamente e recebe seus 10.000 ienes e volta para casa para encontrar todos mortos. Ele não entende o que está acontecendo e tenta levar seu avô morto a um médico para descobrir o que há de errado com ele, mas acaba indo a Kimi como o médico se recusou a verificá-lo. Eles levaram Kansaki para o hospital, mas ele já estava morto. A Kimi levou Jin para sua casa. Eles morderam a isca juntos e Jin lhe pergunta o que significa estar morto e diz que quer ver seu avô de novo e se desfaz em lágrimas. No dia seguinte, eles vão às compras, mas são atacados pelo mesmo jogador. A Kimi tenta protegê-lo, mas acaba sendo cortado na cara, o que enfurece Jin. Ele ativa seus poderes de Zé, derruba o jogador com um golpe e acaba caindo inconsciente. Mais tarde, ele acorda em um hospital com um investigador ao lado de sua cama. Ele lhe dá algumas palavras de conselho e Jin lhe pergunta o que significa esperança. Ele leva Jin para o quarto da Kimi e lhe diz que ela é sua esperança e que eles compartilham um abraço. Alguns anos depois, Seiji é apresentado conversando com outro jogador com habilidades de fogo. No centro da cidade, uma briga eclode entre dois desabrigados. Canoval, que está distribuindo comida com sua mãe, tenta parar a briga. Logo quando ela está prestes a ser atacada, um adolescente entra e para a briga. Um adolescente acabou sendo nada mais nada menos que o próprio Jin. No laboratório subterrâneo, Mitsugai está trabalhando para criar outros como Jin, mas não o faz, mesmo com os dados da Kansaki. Em uma festa organizada por uma corporação mamãe, o Kuga adulto faz uma declaração para se tornar um aliado da justiça como Alphas, que é seu super-herói em um anime. Ele sai e se junta à sua equipe para localizar o incendiário. Enquanto isso, Jin sai de casa por causa da coceira em seus sentidos. Ele descobre o incendiário em um prédio e luta com ele. O incendiário faz Jin passar um mau bocado. Enquanto isso, o Kuga chega ao prédio com sua equipe. Ele se encontra com Jin e usa seu spray extintor de incêndio sobre o incêndio ao redor. Eles descobrem uma família presa no prédio. Jin joga a família com a cama no chão para salvá-los. O Kuga escapa do local e, sem querer, ganha o crédito por salvar a família. Jin luta contra o incendiário e acaba ativando seus poderes. Ele se transforma em um monstro e o mata com um soco. Jin escapa do prédio e cai inconsciente. Kanoval o leva para o hospital onde seu avô Mitsugai o identifica como a criança, levada por Kansaki. Jin acorda e encontra sua mãe adotiva presa por um jogador. Jin se transforma e se enfurece para salvar sua mãe enquanto Mitsugai e outros cientistas acompanham sua transformação de fora. Ele mata o outro jogador com um único soco, como de costume. Pela primeira vez em sua vida, Jin testemunha sua forma Zé. Em fúria, ele quebra o vidro do laboratório. Ele fica chocado ao descobrir que sua mãe é transformada em um jogador e ele deve matá-la. Uma forma Zé não pode ficar de pé ou procurar um jogador vivo no ambiente. Os homens armados de Mitsugai atiram em sua mãe enquanto ele não a mata. Jin rompe em lágrimas ao retornar à sua forma humana. Mitsugai lhe dá uma dose de remédio e o leva para uma instalação subterrânea abandonada. Ele lhe explica que eles o fizeram e que Kansaki era seu pai. Mitsugai desenvolve alguns monstros para ganhar dinheiro, mas estes monstros desenvolveram inteligência e irromperam na sociedade humana. Para expiar seu pecado, eles fizeram um monstro poderoso com o poder do Anel de Exposição que pode revelar um disfarce de monstro em carne humana, e esse monstro não é outro senão Jin Kansaki. Logo quando eles estão saindo, o Anel de Exposição na parede começa a ressoar com o anel no braço esquerdo de Jin indicando que eles estão conectados. Mitsugai o leva para a banca onde Akimi está trabalhando perfeitamente bem. Ele quebra para Jin que o Akimi que ele viu no laboratório era um monstro feito por eles para testar seu nível de transformação Zé. Jin decide conhecê-la, mas Mitsugai o detém. Ele lhe diz que a partir de agora ele deve manter distância de seus entes queridos, porque se ele viver com ela, outros jogadores a atingirão. Ao chegar a uma casa de Omagi, ele pede a Jin que se junte a ele para que ele possa evitar que os jogadores causem estragos.
Jin aceita sua oferta como o velho prometeu curar a cicatriz no rosto de sua mãe adotiva. Ele lhe fala sobre a forma final de Zé, que é vermelha e mais poderosa do que todos os jogadores. Seiji é encontrado vagueando perto das instalações abandonadas. Ele descobre uma parte quebrada do anel de exposição, para a qual ele sorri e sai. 2 anos mais tarde, os investigadores descobrem outro caso de assassinato. Desta vez, a vítima é transformada em areia. No centro da cidade, vários jogadores estão matando humanos. Uma garota de cabelo ruivo testemunha involuntariamente tudo isso. Ela deixa seu caso e foge em busca de sua vida. O jogador continua a procurá-la. A garota se esconde em uma pequena casa enquanto os homens da corporação Omagi observam tudo de câmeras. Vemos um flashback onde Mitsugai realiza vários testes em Jin para transformá-lo em, mas tudo em vão. Eles desenvolveram uma chiclete chamada Activation Gun to Kickstart sua transformação, mas ainda assim os resultados não foram bons. Por outro lado, Kanorra e sua mãe continuam a distribuir alimentos para os desabrigados. No prédio da corporação Omagi, os colegas de equipe do Kugo prendem com novos gadgets capazes de ajudar em várias situações. No caminho de volta, o secretário de seu pai o encoraja a continuar seu trabalho de justiça. Ele lhe conta sobre seu projeto secreto de criar um poderoso fato com a tecnologia militar da empresa para que ele possa continuar seu trabalho pela justiça. Kanorra se depara novamente com Jin. Ela tenta falar com ele, mas ele lhe diz para se afastar dele. Após voltar para casa, Jin encontra a garota de cabelos vermelhos escondida em sua casa. Ele lhe diz para sair, mas ela explica sobre o homem perigoso que está lá fora procurando por ela. Ele lhe dá comida, a qual ela elogia muito. Ela tenta perguntar-lhe mais, mas Jin a ignora. De repente, ele fica com um fedor e sai de casa enquanto ela lhe diz para ficar na casa. Ela o persegue e encontra sua bolsa perdida. Enquanto ela pega sua bolsa, o homem de antes aparece atrás dela e a segura. Ela tenta reagir, mas tudo em vão. Jin intervém e exige 10,000 ienes para salvá-la, com que ela concorda de bom grado. O homem o ataca, mas ele o contra-ataca brilhantemente e o ataca. O homem volta à sua forma original de jogador e Jin acaba pegando a chiclete de ativação. Apesar de ativarem algum poder do homem espancá-lo, os subordinados de Mitsugai atiram na garota capturada com uma droga adormecida. Como o jogador leva Jin à morte, ele miraculosamente se transforma em Zeta Branca, uma nova forma e o mata. Mitsugai está entusiasmado ao ver esta transformação de Zeta. Entretanto, as coisas ainda não são normais porque o corpo principal do jogador escapou. O homem vestido com um terno branco conhecido como varredor mata o corpo principal do jogador por causa de uma violação de suas regras. O homem pertence a um volume, uma organização composta por jogadores de elite. Jin volta à sua forma humana e leva a garota para casa. Ao chegar em casa, Jin é apunhalado pelo varredor e Mitsugai fica chocado ao descobrir a existência do varredor. Seiji intervém e diz ao varredor uma parada porque seu chefe vai ficar bravo por causa de sua morte. Jin faz perguntas, mas ele lhe diz que são secretas. Seiji diz a ele que está esperando sua transformação final e vai embora. Mitsugai e seus homens chegam ao destino e ficam aliviados ao encontrar Jin vivo, mesmo depois de encontrar o varredor. Por outro lado, Kuga visita o laboratório secreto com a secretária de seu pai. Sua equipe o apresenta com um terno de força desenvolvido seguindo o terno do super-herói Alpha. Kuga aponta os erros no desenho e pede que eles o modifiquem. Kuga agradece ao secretário por seu apoio contínuo. No caminho de volta para casa, ele encontra um homem que diz ser seu fã. Ele diz a ele que apoiará o Kuga se ele conseguir passar alguns testes para um herói. Ele lhe mostra um vídeo de Canova se afogando na piscina da escola enquanto sua professora fica parada no canto. Ele também lhe mostra 3 meninas em perigo que também são suas fãs. Ele pergunta a ele quem vai proteger como teste. O Kuga corre para a escola de Kanorra apenas para encontrá-la a salvo, tendo aulas de natação com sua professora, um turno de observação para um bar onde o homem está dando dinheiro para a professora de Canova por suas ações falsas. Na manhã seguinte, Kuga vê a notícia sobre o assassinato de 3 meninas do ensino médio, tal como o homem contou. Ele recebe um telefonema daquele homem que lhe diz que ele chumbou no teste. Kuga pede a sua secretária para localizar este homem para impedi-lo de futuros assassinatos. Ele recebe um telefonema de Canova. Ela o convida em seu plano de encontrar Jin, mas Kuga recusa duramente. Em seguida, vemos os mesmos 2 jogadores de antes que escaparam da batalha com Jin. Logo, eles são interrompidos por Seiji, que os obriga a matar Jin, pois o desprezam. Ele também lhes assegura que vai impedir que o varredor interfira com o que eles alegremente concordam. A cena muda para Jin, que sai com uma garota de cabelos vermelhos para comprar comida. Ele se depara com Canova, que se surpreende ao ver Jin com uma garota. Jin sai depois de ter uma breve conversa com Canova. De repente, Jin volta devido ao seu 6º sentido, apenas para encontrar os jogadores que raptaram Canova e sua amiga. O homem volta à sua forma de jogador e o ataca. Jin de repente percebe que deixou a chiclete de ativação em casa, para seu desânimo. Por outro lado, Kuga recebe um telefonema de Canova pedindo ajuda. O Kuga absolve o fato modificado e parte para salvá-la. Jin sofre pesados danos durante sua luta com o jogador, pois não conseguiu se transformar. Mitsugai e sua equipe continuam a rastrear suas estatísticas para sua transformação.
Jin reúne suas forças e dá um soco sólido no jogador, mas ele acaba ileso da fumaça. O outro jogador tortura Canova ao ponto de ela acabar se molhando. Jin sai para salvar Canova depois de ter causado algum dano ao jogador. Jin entra em um prédio abandonado e salva Canova. Mas o jogador que se esconde ataca e empurra sua arma como um membro afiado através dele. Justamente quando as coisas estão muito sombrias, o Kuga faz uma aparição em um fato alfa e mata o jogador com sua arma de feijão. Ele experimenta outra escolha desafiadora, pois seu L-Carrier consegue levantar apenas 2 pessoas enquanto há 3 feridos, incluindo Jin. Ele leva Canova e sua amiga ao L-Carrier e os envia sob pressão constante de Jin. Kuga explica a ele que ele se tornou alfafa para servir à justiça. Jin parte para matar o jogador restante. Entretanto, ele luta para ficar de pé por causa de lesões graves. Os sem-teto se reúnem para lutar contra o jogador. Kuga entra em cena para salvá-los. Por outro lado, Saji faz uma aparição e joga Jin em uma sala. Ele lhe diz que sabe tudo sobre ele e como ele está tentando se transformar em Zet, prejudicando. Saji retira uma estaca feita dos fragmentos do anel de exposição retirados das instalações abandonadas. Ele grava a estaca no peito de Jin, fazendo-o gritar de dor sem fim. Logo após, uma centelha de energia emerge e o anel de Jin na mão esquerda começa a brilhar, transformando-o em Zet. Primeiro, seu corpo fica preto e branco, o que é uma indicação da terceira forma, mas a transformação não para por aí. Após uma explosão maciça, Zet atinge sua forma final, que é vermelha e preta na cor. O impacto da transformação destrói todo o edifício. Após as cortinas de fumaças, Ed em suas maravilhosas superfícies de forma final. Saji está encantado de vê-lo em sua fase final. Em sua forma vermelhas, Ed tem um showdown com um jogador que se vangloria de violar e comer a menina de cabelos vermelhos Tanaka. Zet pisca seu anel de exposição, fazendo o jogador regredir involuntariamente. Ele está prestes a terminar com o jogador, mas é interrompido pelo Saji. Saji exorta Zet a matar o jogador. Saji se dirige ao jogador e diz que ele só o usou para provocar a transformação de Zet. Louco pelo engano, o jogador ataca, mas Zet usa seu límbico afiado matar o jogador e seus clones semelhantes a botões. Como os trabalhadores de uma Madened Corporation monitoram esse nível de transformação, eles ficam alarmados ao ver um aumento contínuo no processo de transformação. Enquanto isso, no hospital, a condição de Kano parece ser sombria. De volta à cena da batalha, Zet está furioso com a traição de Saji à sua própria espécie. Ele aponta o anel de exposição para ele. Saji confessa que o anel não lhe fará mal, pois ele é diferente dos outros jogadores. Com isso, ele se despede do Jin. Em um bar, uma enfermeira careca de bar informou sobre a forma vermelha de Zet. Ele diz ao informante que os humanos podem descobrir sua identidade. Os cientistas monitoram a queda nos níveis de habilidade de Alpha. Como o Alpha está ligado à consciência do Kuga, o cientista reza ao Kuga pela bravura que mostrou ao salvar Canava. As afirmações parecem funcionar como canais do Kuga Alphas com confiança. Como o jogador e o Kuga estão lutando, Zet faz uma entrada. Kuga está confuso ao ver Zet lá, já que ele não sabe que Zet é Jin. O jogador enfrenta Zet e o envergonha por seguir ordens humanas. De volta ao hospital, o amigo de Canava dá um pingente enfeitado com uma pedra vermelha para Yuko, mãe de Canava, dizendo que eles estavam fazendo seu caminho de volta para Jin. Juntos, Zet e Kuga acabam com o jogador. Enquanto Zet volta à sua forma humana, Kuga chora ao ver seu amigo de infância e reza para que Jin se afaste dos monstros sozinho. Jin corre para casa para ver Tanaka nu, mas são e salvo. Ele acocheia e pergunta sobre seu bem-estar. Depois de segurar Tanaka e acabar com os jogadores, Jin e Kuga são elogiados pelos moradores locais por sua bravura. Então 2 homens eternos aparecem informando aos meninos que o presidente Amagia os espera. Mitsugaya pede desculpas a seu neto por descobrir a verdade em condições tão terríveis. Kuga pede a seu avô que revele os segredos a respeito de Jin e dos jogadores. Enquanto os homens e os engravatados fazem um breve relato da experiência de Tanaka em um quarto de hospital, dizendo-lhe que ela está pronta para ir. O mesmo homem no bar está conversando com Seiji, que lhe pede permissão para lidar com Jin. Fora do quarto do hospital de Canava, Kuga vê Jin e diz que sabe tudo. Ele expressa seu desejo de unir forças com Jin para lutar contra os jogadores. Por outro lado, Jin não compartilha do entusiasmo do Kuga. Tirando um desenho da forma vermelha de Jin, Kuga diz a Jin que sua forma Zet final foi inspirada por uma animação. Ele chama Jin de o Zetman. Os dois entram no quarto de Canava, onde são bombardeados por perguntas. Para o bem maior, os rapazes negam saber de tudo. Como Jin está a caminho de encontrar Tanaka, ele passa por Mitsugaya, que não só diz a Jin para terminar com Tanaka, mas também para acompanhá-lo até o laboratório para alguns testes. Tanaka insiste em vir com Jin, mas é recebida com recusa em Jin, que lhe diz para voltar para sua casa. Tanaka diz que vai esperar por Jin e que a possibilidade de amor se cria entre os dois, o que faz com que Tanaka revele seu primeiro nome como Tanaka. De longe, Kanava observa o casal com o coração partido. Jin está conectado com as máquinas de monitoramento. Mitsugaya diz ao Kuga que Zet foi a rede de subprodutos, um experimento de fabricação de espécies não humanas. Após a conclusão dos testes, Kuga perguntou a Jin sobre sua opinião sobre Zet, pois ele acredita que as pessoas ao seu redor o estão usando. Jin diz que abraçou este caminho para servir à humanidade, portanto, não se importa.
Através do computador, Jin de repente ouve a voz de Kanzaki e exige saber o paradeiro de seu avô. Mitsugaya leva Jin a um cofre escondido onde ele fica horrorizado ao ver a cabeça decepada de Kanzaki presa às máquinas. Mitsugaya diz que, a fim de preservar o conhecimento de Kanzaki, ele tomou medidas sérias, mas no processo Kanzaki de alguma forma desenvolveu a consciência. Assim, ele diz a Jin para perguntar a seu avô como conseguir dobras na transformação. A própria consciência de Jin não permite que ele pergunte a Kanzaki, então ele decide puxar os tampões em seu avô. Yuko recebe uma ligação do Kuga, perguntando sobre a Pedra Vermelha. Ela diz ao Kuga que Kanava tem. Sem que ela saiba, Saji está escutando a conversa através de um buraco no teto, planejando seu ataque. Alcançando a segurança da família Mami, o jogador translúcido se transforma em Jin e exige agressivamente de Kanava a devolução de seu pingente. Hesitantemente, Kanohar se aproxima do pingente. Junto com Jin, os membros da Mami Corporation fazem uma entrada urgente na casa Mami. Eles são cumprimentados com 2 ex-alunos locais de Jin com espadas nas mãos. Um dos ex-locais se dirige a Jin como um irmão, dizendo-lhe que eles foram criados a partir de seu sangue. Mitsugaya explica que é impossível, mas é cortado pelo Dr. Sugita, que lhe diz que como o Jin ainda está completo, os clones podem ser criados. Um dos clones ataca Mitsugaya, mas Sugita salta para protegê-lo, fazendo a espada perfurar seu corpo. O clone faz uma segunda tentativa em Mitsugaya, ferindo seu ombro. A luta termina quando Jin ativa sua transformação. Ele traz o anel de exposição ao jogo, fazendo com que os clones se desintegram. Kuga se apressa para perguntar a Kanohar sobre o pingente. Enquanto isso, Sugita murmura suas últimas palavras expressando seu desejo de ver o Zets completo. Gira segura o pingente em sua mão enquanto fala com Suji de plantão, sorrindo enquanto a casa Mami se incendeia. Enquanto isso, Anako está deixando a casa de seus pais, apesar dos apelos de sua mãe. Como ela está na estrada, ela cai devido à dor agonizante em sua cabeça. Em uma base segura, Kanohar está aterrorizada e exige respostas dos cientistas e de sua mãe que tentam consolá-la, dando-lhe a mesma desculpa de não saber. Jiro está voltando para casa quando é saudado pelo barman, que parece saber sobre Zé. Com raiva, ele questiona o homem se ele trabalha para Suji. Fazendo o homem se esgueirar, ele revela sua identidade como mestre Devol. Jin assume uma posição de luta, mas nota a presença dos varredores atrás dele. O mestre Devol assegura a Jin que ele deseja dar as mãos para derrubar Suji enquanto ele violava a lei levando uma vida tranquila e coexistindo pacificamente com os humanos. Jin concorda com sua proposta, dizendo que o inimigo de meu inimigo é meu amigo. No escritório, Yuko se encontra com Shizu, que a envergonha por seu traje. Não dando atenção às suas palavras, Yuko obriga seu marido a dar prioridade à segurança de seus filhos. Shizu afasta suas preocupações dizendo que ele é primeiro presidente de uma corporação Mavi e depois um pai para Kanohar e Kuga. Ayami informa ao Kuga que o Alphas deve ser enviado à sede sob as ordens de Shizu. O Kuga diz com raiva que nada menos que isso pode ser esperado de seu pai. Ele lhe dá, sem querer, quando de repente um homem informa ao Kuga que Kanohar está desaparecido. Jin se encontra com Enako em sua casa. Os dois compartilham um beijo íntimo, revelando seus sentimentos um pelo outro. Kuga recebe um telefonema de Jiro que diz ao Kuga de forma enigmática que sabe onde Kanohar está. O Kuga se arma e se alimenta de chips em um dispositivo de rastreamento para que o grupo de cientistas o acompanhe. Ayami adverte o Kuga de que tudo isso pode ser uma armadilha. Kuga diz que enquanto houver a possibilidade de salvar Kanohar, ele deve ir. Enquanto isso, Jin e Enako se divertem um pouco. Jin conta a ela como ele ganhou dinheiro ao salvar pessoas para comprar uma casa. Enako diz que ela não pagou a Jin pelo tempo que ele a salvou. Jin diz carinhosamente que ela não precisa fazê-lo, pois é da família. O momento feliz é encurtado pela chamada do Kuga informando Jin sobre o desaparecimento de Kanohar. Enquanto isso, o Kuga se encontra com Jiro. Juntos, os dois saem de carro quando de repente Jiro drogou, fazendo com que o dispositivo de rastreamento saísse do radar. Jin promete a Enako que quando ele voltar, revelará todos os seus segredos a ela. Kuga acorda em uma sala com um fone de ouvido preso a ele. Jiro brinca com ele dizendo que se ele deseja encontrar Kanohar, deve primeiro encontrar Jiro. Ele entra em uma sala cheia de garotas que estão encantadas de vê-lo. Jiro questiona o Kuga sobre quem ele vai salvar Kanohar ou as meninas. Lá fora, Jin tem um palpite e liga para Kemi para perguntar sobre Kanohar. A Kemi, a pedido de Kanohar, mente a Jin e lhe diz que Kanohar não está lá. Um Kuga nervoso se desculpa para aliviar quando é encontrado com uma garota estranha que insiste na peculiaridade do lugar. Ela pressiona uma parede, abrindo outro quarto com uma cama no mesmo quarto em que o Kuga conheceu as meninas. Por trás de uma garota encontra o Kuga para informá-lo sobre o novo quarto. Apesar de desconfiar da situação, o Kuga vai ver o novo quarto. A garota que o informou sobre o quarto pula sobre a cama e diz que ele fez a escolha errada. Com isso, uma guilhotina cai sobre ela. Jiro coloca o Kuga em outro teste onde ele lhe apresenta uma escolha para salvar as meninas do Amerman ou entrar no elevador para salvar Kanohar. O Kuga entra em uma posição de luta para assumir o Homem Martelo. Enquanto isso, o Saji aparece na televisão ao vivo para revelar a existência de um muro. Ele deixa os jogadores perderem para os humanos como verificação de suas palavras. À medida que Kuga assume o Homem Martelo, ele começa a gostar da luta. Ele finalmente põe um fim ao Homem Martelo.
Kuga pede a Jiro para liberar as garotas e o faz disparando um raio laser para abrir as garotas, liberando-as do próprio mundo. Maio aparece ao lado do Kuga e diz que sabe onde Jiro está. Apesar de ser cético, Kuga vai com ela. Ainda no ar, Saji pediu o envolvimento dos emojis na criação dos jogadores, revelando que os jogadores foram simplesmente feitos para prazer doentio e lucros até que se rebelaram contra os humanos. Transformando-se em Zé, Jin salva os humanos dos jogadores de Saji, mas os humanos que o rodeiam o olham com desconfiança e o escrutinam. Eles o mergulham num monstro ao vê-lo em sua forma Zé. Por sorte, ele é salvo pelo detetive. Jiro e Kuga têm um rosto de fora. Jiro zomba das dissidências de justiça do Kuga e revela seu ódio por um corpo mod, especialmente Shizu, ao deixar Jiro e seu filho, Hikaru, para morrer no laboratório onde os jogadores foram criados. A fim de sobreviver, ele se fundiu Hikaru com um jogador. Jiro continua dizendo que ele se alinhou com Saji para derrubar os emojis. Ayami sai das sombras e o Kuga fica atônito para encontrar Ayami conspirando com Saji para dominar a corporação emoji. Hikaru também revela sua capacidade de controlar as pessoas, tapando-as. Enquanto isso, Shizu realiza uma coletiva de imprensa com Mamoru para defender o nome de um emoji. Sem que ele soubesse que Mamoru está sob escuta do Hikaru. No meio da imprensa, Mamoru age e diz que tudo que Saji disse era verdade e depois atira em si mesmo. Ayami diz que fará do Kuga um herói para o mundo depois de matar seu pai. Num ataque de raiva, Kuga usa sua arma para conseguir uma tripla morte sobre Jiro, Ayami e Hikaru. Mayu sai de seu estado de insecto agora que Hikaru está morto e juntos, um passo para fora do prédio onde são cumprimentados pelos cientistas. O Kuga veste o fato alfa pronto para lutar. Enquanto isso, Saji lança um assalto a Shizu. Apesar de ter um reforço, Shizu é esmagado pelos jogadores. Jid faz uma entrada em sua forma de Zeta, mas é rapidamente dominado por Saji, que diz que vai ajudar Jid a alcançar sua transformação total. Com isso, o Kuga se afasta para derrotar Saji. Enquanto isso, Saji perfura Jid com seus meros dedos, fazendo-o dobrar de dor. Jid deseja salvar a humanidade, ele deve se esfaquear com uma estaca feita de pedra vermelha para alcançar a transformação completa. Saji prestes a empalar Jid com uma estaca vermelha é interrompido pelo Kuga. Jid diz ao Kuga para obter a estaca do Saji. Shizu ordena ao Kuga que mate Jid, mas para sua consternação, Kuga aponta sua arma em seu pai, chamando de raiz de todo o mal. Shizu ordena a seus soldados que acabem com seu próprio filho. Jid tenta deter o Kuga, mas seus apelos não são ouvidos. Yukon salta para salvar Shizu, mas tudo em vão enquanto a bala passa por ela, ferindo Yuko e matando Shizu. Saji faz o Jid recuar para apunhalar a si mesmo para que ele possa eviscerar a humanidade. Kuga exorta Jid a não fazer isso, pois acredita que a estaca vermelha está emperrada com o mal. Jid conhece a frente e se empala de qualquer maneira quando Saji usa Enako como isca. Baixo e eis que Seth finalmente consegue sua transformação amacenta, dando a ele a aparência de nada menos que um titã com pele vermelha e preta. O anel de exposição de Seth brilha, fermentando a multidão de pessoas com dores de cabeça. Só então Enako se transforma em um jogador. Saji agora e sua forma de monstro informa Jid que o anel de exposição faz com que os jogadores regridam, garantindo que eles nunca mais voltem às suas formas humanas. Jid não é descrença ao ver Enako como um jogador. Kano está vendo tudo se desenrolar com o detetive ao seu lado. O detetive observa que Enako é o monstro da areia que transforma humanos em areia. Kuga luta valentemente com os jogadores enquanto Saji revela que Enako foi uma armadilha para Jid. Ele ridiculariza Jid pelos sonhos que compartilhou com Enako. Jid recebe um flashback de todas as pessoas que tocaram sua vida. Ele chama Saji de mentiroso e com isso cambaleia para atacá-lo. Saji zomba de Jid para matar Enako, pois ele foi feito para ser o presságio da morte para os jogadores. Com o perverso senso de justiça do Kuga solta, ele usa sua espada para acabar com Enako. Saji agradece zombeteiro ao Kuga por trazer um calo Jid à superfície. Prometido pela perda de Enako, Jid marcha em direção a Saji, que o apoia para terminar o Kuga como verdadeiro inimigo. Jabbed em sua mão dentro do peito de Saji, Jid arranca seu coração e o esmaga enviando Saji ao seu falecimento. À margem, o detetive Kano Avati e Kuga se desvendam na loucura. Ele retorta que Jid não é mais um herói enquanto o anel de exposição existir, a humanidade será uma ameaça, portanto, Jid deve perecer. Jid diz que não quer saber de fazer o Kuga apontar sua arma para ele. O som de uma bala toca no ar. 3 anos depois, Alphas está fazendo manchetes como um herói, que salva as pessoas dos jogadores que saciam seu sangue rezando sobre eles. Em seu trabalho diário, Kuga trabalha como presidente da corporação Amagi. Maio cumprimenta o Kuga com amor e eles falam sobre o evento que ocorreu há 3 anos. O flashback retoma a luta entre Kuga e Jid. Enquanto Kuga puxa o gatilho, Jid aparece atrás dele com a velocidade da luz. Kuga cai de volta enquanto Jid liberta o poder do carisma de Zex, ganhando uma cauda e asas de morcego no processo. O aumento da potência emitida por Jid é sentido pelo líder da Evol e sua barra e pelo varredor. Jid está prestes a matar o Kuga, mas sua natureza misericordiosa recebe o melhor de si. Ele diz ao Kuga para manter sua cabeça erguida e desaparece pela noite dentro. Como o Kuga está prestes a ir atrás de Jid, ele é parado por Kanoa, que lhe diz para recuar. Mitsugai também faz uma aparição e diz ao Kuga para deixar Jid ir, pois a criação de Kansaki fez Jid ter compaixão pela humanidade.
O flashback termina e vemos Jid lutando contra os jogadores das sombras sem nenhum cuidado com títulos e elogios do mundo, ao contrário do Kuga. O fim. Se você gostou deste vídeo, não deixe de gostar, compartilhar e subscrever para mais recapitulações surpreendentes.